Oi, sétimo ano, hoje dia 14/7, nossa aula Surpresas de Hamlet. Hamlet, como nós já estudamos na aula passada, é um personagem de Shakespeare, de um príncipe dinamarquês, em que o príncipe descobre que o seu pai é morto pelo seu irmão, e que o irmão do pai, que é seu tio, casa com sua mãe, tornando-se seu padrasto. A história toda é através da vingança do Hamlet contra a morte do pai. Dentro de uma peça de teatro, existe uma técnica chamada metalinguagem. A metalinguagem é a mesma coisa que quando assistimos um filme sobre um filme sendo feito. Então, é um filme dentro de outro filme. Assim pode acontecer em uma peça de teatro. A metalinguagem, ela pode utilizar uma peça de teatro que conte a maneira de fazer de outra peça de teatro. Uma peça dentro de outra peça. O Shakespeare, as palavras de Shakespeare a respeito de seus personagens são de que os seus personagens não gritassem, seus personagens fossem naturais, agissem naturalmente e não tivessem que chamar a atenção do seu público através do volume da sua voz, como um pregoeiro. O que é um pregoeiro? O pregoeiro, na Idade Média, era aquele personagem que vivia nas cidades e que anunciava pelas ruas os acontecimentos, enterros, casamentos, festividades e também algumas ordens políticas municipais. Esse era o pregoeiro, chamado de pregoeiro. Então, o pregoeiro tinha que falar extremamente alto, pois não haviam alto-falantes e não haviam rádios. Por isso mesmo, a existência desse personagem, do pregoeiro. Shakespeare, a apostila nos faz uma seguinte pergunta. As técnicas de Shakespeare ainda nos favorecem nos dias de hoje? Os nossos atores podem conquistar o seu público através da voz natural, sem gritar, e também de uma maneira em que utilizem a sua expressão corporal, expressão facial e expressão gestual. A nossa conclusão seria de que sim, cada vez mais as técnicas de Shakespeare estão presentes nas nossas peças de teatro atualmente. O conselho que Hamlet nos dá ali, como deveriam ser os atores, ele é válido até os dias de hoje. Assistimos também à possibilidade de adaptação. Muitas peças de Shakespeare, como Romeu e Julieta, foram adaptadas para cinema e também podem ser adaptadas para um público mais jovem ou um infantil, um público muito infantil. Dependendo da linguagem que eu for utilizar, ela vai alcançar determinado público. O meu público infantil, eu vou usar uma linguagem bem mais simples. O meu público jovem, eu vou utilizar uma linguagem mais jovial, mas eu mantenho a essência da história, ou seja, a essência que Shakespeare criou como dramaturgo sobre Romeu e Julieta. Um dos exemplos dentro desse trabalho seria o filme Shakespeare Apaixonado, em que se passa a história de uma atriz que deseja trabalhar no teatro e que, na época, as mulheres eram impedidas de trabalhar, fazerem papéis como atrizes. Era permitido somente a homens. E os homens, quando existiam papéis femininos, eram travestidos para interpretar o papel de mulheres. Falamos também no Teatro Globe, da construção do Teatro Globe, em que Shakespeare também era sócio e que
Durante os dias de chuva ou neve, o teatro não poderia funcionar, e muito menos à noite. Ele era um teatro de madeira, com um círculo aberto no meio, em que poderia molhar a plateia. O público poderia ser molhado. A categoria dos ingressos era de mais baratos para quem ficasse em pé e mais caros para quem sentasse nas galerias, que ficavam em uma espécie de sacada nas voltas do teatro. O teatro não poderia ser utilizado à noite, pois teria que ser feito com tochas. Não existia ainda a iluminação elétrica. E dessa forma correria o sério risco de ser incendiado, que foi o que realmente ocorreu. Depois, mais tarde, ele foi reconstruído. Hoje, o Teatro Globo está lá, reconstruído de madeira novamente, e os turistas podem visitá-los. Essa imagem do teatro, sendo uma espécie de arena, remonta aí à Idade Média, ou seja, eram os materiais utilizados que eram disponíveis na época e que foram construídos, que foi construído o Teatro Globo e que atualmente a gente pode visitar. Bom, pessoal, 7º ano, a aula de hoje foi isso aí. Eu espero vocês para a próxima aula. Um grande beijo. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.